Olá pessoal, essa é a série Entendendo a Palavra de Deus e nós estamos estudando Romanos capítulo 16. Bom, vamos ler o verso 1 e o verso 2. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Então, o apóstolo Paulo, muitas vezes a gente lê as coisas e não entende, né? Por falta de tempo de estudo e tal. E esse é um dos capítulos que é muito interessante, porque ele fica o capítulo inteiro, saldo fulano de tal, saldo beltrano, saldo ciclano. E aí ele fica, né, o apóstolo Paulo ele fica sempre falando de um e de outro, e alguns personagens que muitos, ou a grande maioria deles, não aparece no restante da Bíblia. E por uma questão histórica, eu vou passar para alguns deles, né? Alguns a gente tem informação, outros a gente não tem informação. Mas a maioria, obviamente, eu consegui em livros, em dicionário bíblico, enfim. Eu fiz essa pesquisa para facilitar a nossa compreensão aí daí para frente. Então vamos conhecer quem foi a Febe, a diaconisa Febe. Né? Aqui, na minha versão, João Ferreira de Almeida não está chamando Febe de diaconisa, tá? Mas no original, vocês vão ver que a palavra que foi escrita é a palavra grega diakonon, né? É diakonos, que diakonon é a forma masculina, né? Então, nós vamos ver quem era Febe. Febe era uma cristã, descrita em Romanos como sendo da igreja de Cencreia. Dependendo da versão, ela aparece como uma serva, como eu falei. Outros já traduzem com o termo diaconisa. No texto original, a palavra grega é diakonon, utilizada para descrever Febe. É uma forma masculina do substantivo que poderia ser traduzida como diácono, ao invés de diaconisa. Enquanto alguns estudiosos mantêm que Paulo tenha restringido o cargo de diácono aos homens, outros contestam essa afirmação. A gente já ouve muita gente falar, né? Não permito que mulher ensine, mas isso a gente vai ver mais pra frente. Não vou entrar nesse mérito agora. Combinado com o fato de que Paulo chamou Febe de diáconos da igreja, a instrução do apóstolo para as mulheres em 1 Timóteo, né, que é o texto a que eu me referi agora há pouco, não permito que a mulher ensine, etc. e tal, pode indicar que havia uma ordem entre os servos da igreja primitiva que incluía membros homens e também mulheres. Além disso, alguns estudiosos acreditam que Febe foi a responsável por entregar a epístola aos romanos para os membros da comunidade em Roma. Ou seja, foi ela que foi até lá e levou a epístola, né? Como se fosse uma mensageira. E provavelmente tenha sido ela mesma que leu aos romanos, né? Então, vamos passar adiante. A igreja de Cencreia, né? Muitas pessoas devem ler esse nome e não associar, mas nós vamos explicar direitinho. O relato em Atos 18:18 conta que Paulo, em Cencreia, fez cortar rente seu cabelo por causa de um voto que fez, e depois ele navegou de Cencreia para Éfeso, acompanhado por Priscila e Áquila, em 52 d.C.
Cerca de 4 anos depois, escrevendo a Roma, o apóstolo referiu-se à congregação que está em Cencreia, né? Cerca de 4 anos depois, quando ele escreveu a carta a Roma, ele escreveu assim: a congregação que está em Cencreia, né? Vocês vão prestar mais atenção quando começar a ler esses trechos da Bíblia. Onde que ficava Cencreia? Eis a questão. Cencreia encontrava-se do lado do Golfo Sardônico, num estreito cerca de uns 11 quilômetros ao leste de Corinto. E estava ligada àquela cidade por uma cadeia de fortificações militares. Cencreia era o porto de Corinto para os pontos ao leste da Grécia. Então aqui tem um mapa e vocês podem ver aonde fica Cencreia. Tem 2 setinhas aí apontando em vermelho. Vocês podem ver que acima tem Corinto, depois vem Atenas, Acaia e fica ali próximo ao Mar Egeu, né? E perto do Mar Mediterrâneo, Macedônia ali em cima, Filipos, Tessalônica, enfim, essas mais conhecidas. Diz assim, verso 3, 4 e 5. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Então ele está falando de Priscila e Áquila como cooperadores. Vamos ver a história deles. Priscila foi uma das primeiras divulgadoras do Evangelho em Roma. Áquila é mencionado em Atos como esposo de Priscila e é contado como um dos 70 discípulos. O casal era amigo de Paulo de Tarso e faziam cultos em sua casa. Os dois são elogiados na Bíblia por mostrarem excelentes obras cristãs e hospitalidade, tanto em Roma como em Éfeso. Foram expulsos de Roma devido a um decreto do imperador romano Cláudio por volta do ano 49 ou 50 d.C. E diz assim o trecho: e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, do local, né, Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. Então Paulo se ajuntou a eles, né, nesse trecho de Atos 18:2. Depois eles se mudaram para Corinto. E diz assim o trecho de Atos 18:18. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo raspado a cabeça em Cencreia porque tinha voto. Lembra que nós lemos esse trecho um pouquinho mais anteriormente? E quando nós estávamos falando justamente de Cencreia. Paulo morou ali com eles por cerca de 18 meses. Sendo que todos trabalhavam fabricando tendas, viajaram com Paulo a Éfeso e Corinto, permanecendo ali por algum tempo, e ajudaram a expor mais corretamente o caminho de Deus. Ao eloquente Apolo, né, que Apolo não tinha recebido ainda o Espírito Santo. Vocês vão ver isso lá em torno de... no final do livro de Atos, mais ou menos, vocês vão ver essa história. Que Apolo não tinha recebido o Espírito Santo, então eles foram lá por essa missão.
E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Atos 18, 19. Retornaram a Roma por certo tempo, Romanos 16, 3 ao 5, e mais tarde viajaram de volta para Éfeso. Depois se dirigiram para a Síria. O contato pessoal de Paulo estendeu-se cerca de 50 depois de Cristo. Esse contato que eles tinham, Priscila, Áquila e Paulo, até que a morte do apóstolo Paulo aconteceu uns 15 anos depois. Quem é esse tal de Epêneto? Foi um dos primeiros homens a serem batizados por Paulo em Acaia. Por isso que ele é chamado de primícias, as primícias de Acaia. Aparentemente, Epêneto pertence à mesma família de Estéfanas, pois esta família também é citada por Paulo em sua primeira carta aos Coríntios como sendo as primícias de Acaia, em 1 Coríntios 1,16. Então, nós vemos, tem esse trecho em 1 Coríntios 1,16, e também tem aqui em 1 Coríntios 16,15, diz assim: agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Então, esse trecho indica, como ele chama os dois de primícias, os estudiosos acreditam que eles sejam da mesma família, tanto Epêneto quanto Estéfanas. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos que foram antes de mim em Cristo. Não há nenhuma informação sobre Maria. Sabe-se que ela não foi nem a mãe do Salvador, nem Maria Madalena. Esta foi uma outra irmã que trabalhou muito por eles, como diz o texto, Maria, que trabalhou muito por nós. Vamos falar de Júnias e do Andrônico. Júnias, quem foi? Foi uma cristã do século I depois de Cristo, parente de Paulo. Enquanto em geral se aceita que eles eram um casal, eles podem também ter sido irmãos ou simplesmente um par de evangelistas. Ela recebeu a mensagem do evangelho algum tempo antes de Paulo. Ela provavelmente estava entre os 500 que Paulo menciona terem recebido uma visão de Jesus em 1 Coríntios 15, verso 6. A Bíblia relata que tem um trecho na Bíblia, agora não me recordo, que a Bíblia relata que ela recebeu o evangelho algum tempo antes de Paulo. E Andrônico foi um dos primeiros cristãos seguidores de Jesus e mencionado por Paulo no Novo Testamento também. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Quem foi Amplias? Foi um ajudante de André, o que os registros históricos dizem.
Apeles, sabe-se que viveu por volta do século II depois de Cristo e foi provado e aprovado em Cristo, né? Que é o que diz o texto bíblico. Aristóbulo foi um cristão da Igreja de Roma, né? Não tem muita informação sobre ele. Urbano foi um irmão cooperador em Roma também. Estaques foi um cristão da Igreja de Roma e o tempo diz que foi por volta de 56 depois de Cristo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai-os da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Síncrito, e a Flegonte, e a Hermes, a Pátrobas, a Hermas, e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo, e a Júlia, e a Nereu, e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, as igrejas de Cristo vos saúdam. Herodiano, ou Herodião, ou Rodião e Narciso. É um dos 70 discípulos, parente de Paulo, que é o que diz o versículo, e bispo na cidade de Patras. Isso é o que diz o registro histórico, que ficava em Acaia, na Grécia, onde sofreu muito. Diz o registro histórico da cidade que, após surrá-lo e apedrejá-lo e esfaqueá-lo, seus executores deixaram como morto, mas ele se levantou e continuou a servir aos apóstolos. Ele foi decapitado como Olimpas em Roma, onde estava servindo junto a Pedro, no mesmo dia em que o apóstolo foi crucificado. Os comentaristas concluem que Narciso fosse um escravo liberto que se tornara um ministro do imperador romano Cláudio. Assim presumimos que os de sua casa também eram escravos libertos e de acordo com o verso bíblico, nem todos de sua casa haviam se convertido ao Evangelho. Por isso que ele diz, aos que estão no Senhor, né? Bom, vamos falar da Trifena e da Trifosa. Gente, isso aqui, esses nomes são muito... Às vezes a gente brinca com os nomes e são muito famosos nas igrejas, né? Porque realmente, Trifena e Trifosa, mas eram nomes muito comuns na época, por incrível que pareça. É como chamar alguém de Juliana hoje, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Chamar de Juliana e Júlia, né? São nomes muito comuns. E naquela época, esses eram nomes muito comuns. Comentaristas dizem que elas poderiam ser gêmeas, que uma delas seria uma rainha. Outros comentários indicam que elas pudessem ser da família de César, porque a raiz dos nomes é a mesma utilizada em outros membros da família de César, e há um verso que mostra o contato de Paulo com César. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Filipenses 4:22. Esse César a que Paulo se refere seria o imperador Nero, o quarto imperador romano, adotado como filho de seu antecessor, o imperador Cláudio. Seria o filho adotivo de Cláudio. Assim, podemos notar que os da casa de César, ou seja, Nero, eram convertidos ao Evangelho. Apenas o Nero não era, né? A gente sabe muito bem.
Bom, quem era Rufo? Rufo era o filho do Simão de Cirene, Simeão de Cirene, ou mais comumente conhecido como Simão Cireneu, que ajudou a Jesus a carregar a cruz. Assíncrito foi um dos 70 discípulos, bispo da cidade de Hircânia, província do Irã, ao sul do Mar Cáspio. E Pérside era uma cristã que morava em Roma. Hermes e Hermas, né? Então, Hermes foi um dos 70 discípulos, bispo na cidade de Filipópolis, que também ficava na Trácia. Nomes difíceis de pronunciar, mas... Hermes também foi um mártir do Evangelho. Hermas foi um irmão da Igreja de Roma, mas não se sabe o seu cargo. Flegonte foi um dos 70 discípulos, bispo da cidade de Maratona, na Trácia, província do Império Romano. Patrobas foi um dos 70 discípulos. Ele foi um bispo na cidade de Neápolis, que futuramente foi chamada de Nápoles, na Itália, ou de Potoli, chamada Pozzuoli, província de Nápoles. Vamos lá. Olimpas. Olimpas também foi um dos 70 discípulos, e registros locais apontam que Olimpas estava presente na crucificação de Pedro e foi executado junto com Herodião pelo imperador romano Nero. Então, nós vimos anteriormente, quando falamos de Herodião, que justamente essa informação constava, né, que Olimpas estivesse na crucificação de Pedro e fosse executado junto com Herodião. Filólogo, André o consagrou bispo de Sinope, que é uma cidade na região do Mar Negro, ao norte da Turquia. Júlia, alguns estudiosos concordam que ela teria sido esposa de Filólogo. Nereu e sua irmã. Registros antigos apontam que Nereu e sua irmã seriam filhos de Filólogo. Também há informações de que ele era um soldado sob o comando de um tirano. Ele recebe a mensagem do Evangelho e deixa essa função de soldado, por amor ao Evangelho, e passa a pregar acompanhado de sua irmã. Vamos ler do 17 ao 20. E rogo-vos, irmãos, que noteis que os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém.
Então, ele está falando das distorções do Evangelho, né? É necessário conhecermos a palavra para não sermos enganados. Verso 21. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio e Jason, né? Não é inglês. Sosípatro, meus parentes. Bom, vamos lá. Paulo foi pai na fé de Timóteo em suas viagens missionárias desde o século I depois de Cristo. E ele foi um dos 70 discípulos, morreu por volta do ano 80 depois de Cristo. Lúcio era parente de Paulo, que estava com ele em Corinto durante sua terceira viagem missionária, quando o apóstolo escreveu sua carta aos Romanos. Ele era natural de Cirene e ensinava na igreja de Antioquia, Atos 13. Isso está comprovado em Atos 13. Jason foi um dos 70 discípulos hospedeiro de Paulo e Silas em Tessalônica. Os judeus não receberam o Messias. Os judeus que não receberam o Messias invadiram sua casa à procura de Paulo, mas por não o encontrarem, arrastaram Jason até o governador da cidade. E essa história está em Atos 17, do verso 5 ao 9. E só foi solto por meio de fiança. Ele era parente de Paulo, ambos nasceram em Tarso, e ele foi consagrado bispo por Paulo. Jason o acompanhou até Corinto. Sosípatro foi provavelmente o companheiro de Paulo em Atos 24. Provavelmente, né? A gente deduz isso pelo texto, né? Aparentemente era ele que estava lá no verso 4. Nasceu em Acaia e foi consagrado bispo em Icônio por Paulo, tendo realizado uma grande obra evangelística com Jason na ilha de Corfo, região da Grécia, que é a costa com a Albânia. Vamos ler o verso 22 ao 27. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações por obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Bom, vamos ver quem eram eles. Tércio, o escriba. Foi aquele que escreveu a epístola aos Romanos, conforme ditado do apóstolo Paulo. Ele foi bispo de Icônio, consagrado logo após Sosípatro, e morreu como mártir. Gaio. Gaio hospedou o apóstolo Paulo, possivelmente o mesmo Gaio citado em 1 Coríntios 1,14 e 3 João, capítulo 1. 3 João, se não me engano, acho que só tem o capítulo 1. Não tem outro capítulo. Foi batizado por Paulo. O irmão Quarto foi um dos 70 discípulos, consagrado bispo de Iberito.
que hoje se chama Beirute, no Líbano. Lá ele sofreu muito, mas levou o evangelho a muitos e morreu como mártir. Ele morava em Corinto e se associou ao apóstolo Paulo para a pregação do evangelho. Erasto foi um dos 70 discípulos também. Foi tesoureiro da igreja de Jerusalém e consagrado bispo de Panéas, na Palestina. Registros da época apontam que seja o mesmo Erasto citado em 2 Timóteo e em Atos 19, 22 e 2 Timóteo 4:20. Erasto foi companheiro de Timóteo na obra como enviados de Paulo. Eram os dois enviados de Paulo. Bom, pessoal, e no próximo vídeo nós vamos conhecer a igreja de Corinto. Quem eram os gregos, sua cultura, filosofia e fé, a dificuldade em deixar o que aprenderam para seguir a palavra de Deus. Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, me enviem por e-mail, tá? Você já conhece meu e-mail, geraçãodenoé@gmail.com. E até o próximo vídeo, quando nós vamos introduzir a carta de 1 Coríntios. Tá bom? Obrigado pela sua companhia.